Muito boa noite. Então, a gente já iniciou aqui a nossa live, mas vamos contextualizar, porque hoje a gente vai falar sobre o controle dos doces. Como controlar os doces? E esse assunto foi justamente um assunto que vocês escolheram ali no Story. E aí a gente vai falar melhor sobre isso hoje. E aí, essa louca de ficar comendo doce normalmente, ela vem de dois fatores. Ou é fisiológico, na parte do corpo mesmo, né? Fisiológico, biológico, ou é de uma parte mais emocional, uma parte mais mental. Então a gente vai falar sobre esses dois pontos aqui. Só que eu preparei aqui todo um passo a passo para a gente decorrer, para depois no final a gente falar as estratégias aí de como adicionarmos no nosso dia a dia. Mas eu pensei aqui agora em uma forma mais prática de vocês entenderem e de vocês já saírem dessa live com um passo a passo para melhorar essa vontade de comer doces e de como controlar aí essa vontade. Então, vamos fazer mesmo passo a passo aqui para vocês identificarem onde vocês estão e acharem aí, arrumarem essa estratégia para melhorarem esse ponto aí. Por quê? Porque muitas das vezes a vontade de comer doce não é tanto a preocupação. A preocupação é as consequências do que esse doce aí está trazendo, né? Então, vamos falar aqui sobre isso. E aí, eu vou falar aqui de 4 perfis. E aí vocês vão tentar identificar qual desses perfis é você. Por quê? Porque aí no final você vai identificar a estratégia certa para você. Porque a vontade de comer doce, a raiz desse problema não é igual para todo mundo. Então, eu vou falar aqui de 4 perfis para você identificar aonde você está. O primeiro perfil é de uma pessoa que ela sempre teve vontade de comer doce, sempre. Ela sempre teve uma dificuldade de se controlar. Então é uma pessoa que sempre teve essa impulsão por doces. Então é meio que já o perfil dela de estar sempre comendo doces. Muitas das vezes ela é até conhecida como aquela pessoa chocolatra, não é? Então, esse é o primeiro perfil. Então anota aí, se você é desse perfil, de que é uma pessoa que sempre teve essa vontade de comer doce e essa dificuldade de controlar, de se controlar ali com os doces, você faz parte desse perfil número 1. Então anota, porque depois a gente vai voltar falando das estratégias aí para se fazer aí nesse perfil número 1. Perfil número 2 já é uma pessoa que ela nunca teve essa vontade de comer doce. Ela, muito pelo contrário, ela gostava mais dos salgados. Só que de uns tempos pra cá, ela tem sentido essa necessidade de estar comendo sempre um docinho. Ali no final da tarde, ali quando a noite chega, dá aquela vontade de comer algum docinho, depois como uma sobremesa. De uns tempos pra cá, tem sentido essa necessidade. Pessoal que está entrando agora, muito boa noite. Muito boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Evelyn, nutricionista, e hoje a gente vai falar aqui sobre nutrição funcional. Porque a nutrição funcional, o que ela visa? Ela visa as propriedades do alimento, o que a natureza tem, que a gente pode usar ao nosso favor. Então, tudo aquilo que a gente pode melhorar o nosso corpo em vários âmbitos aí, em várias áreas da nossa saúde, tem ali na natureza, tem ali no alimento. Então, por isso, hoje a gente vai falar especificamente da parte do controle de doces, na vontade de comer doces. E aí, se vocês quiserem ficar por dentro de todas as informações, eu sempre trago aqui muita informação para vocês, nos stories, a gente sempre conversa. E aí vocês podem me seguir também. Podem entrar lá no meu perfil e me seguir, que sempre vocês vão ter muita informação sobre alimentação, nutrição funcional, medicina integrativa. A gente fala muito sobre isso aqui nesse perfil. E aí vamos continuar. Então a gente já falou aqui sobre esses dois perfis. Agora o terceiro perfil é daquela pessoa que ela se sente irritada se ela não comer algum doce. Ela precisa comer alguma coisa. Ou então ela acorda, vamos supor que ela queira fazer alguma atividade física de manhã. E ela tá com tanta pressa que ela vai em jejum. Só que ela não aguenta. Ela não consegue fazer nada em jejum. Ela fica com a pressão baixa, parece que dá aquela queda na energia. Ela fica com fraqueza, irritada, dá aquele mal-estar se ela não comer alguma coisa. Então, é uma pessoa que tem sempre necessidade de estar comendo alguma coisa.
às vezes sente até muita fome. E aí, esse terceiro perfil que a gente está falando aqui, ele pode ser até se enquadrar no primeiro ou no segundo perfil também. Pode ser uma dessas pessoas aqui. Então, essa terceira pessoa, você anota se você é dessa pessoa aí. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas estratégias. O que é a raiz do problema de cada um desses perfis. E depois a gente vai trazer as estratégias, tá bem? O último perfil aqui, que é o quarto perfil, é aquela pessoa que ela sente muita vontade de comer doce, mas ela linka com a ansiedade. Ela sente certa ansiedade e ali, por um sistema de recompensa também, ela sente essa necessidade de estar sempre comendo um doce. E isso normalmente dá à noite, que é quando os níveis de serotonina caem para poder aumentar os níveis de melatonina, mas aí há uma desregulação ali na parte dos neurotransmissores e ela sente essa necessidade ali de trazer um hormônio os neurotransmissores do bem-estar, de aumentar ali a parte da dopamina. E aí ela sempre está adicionando ali os doces no finzinho do dia. Então aí a gente falou sobre esses 4 perfis. Quem se identificou com algum perfil aqui? O primeiro perfil é aquela pessoa que sempre teve dificuldade de se controlar com os doces. Desde quando se conhece por gente, tem essa dificuldade de se controlar com os doces. Esse é o primeiro perfil. Segundo perfil, já é uma pessoa que de uns tempos para cá começou a ter essa dificuldade de se controlar com os doces. Sempre uma vontadezinha de petiscar algum doce. Bem aí aonde vocês estão. Qual perfil é de vocês? A terceira pessoa é aquela pessoa que tem a necessidade de sempre comer algum doce ou sempre comer alguma coisa, senão ela fica com baixa de energia. Ela sente uma queda brusca da energia dela. E ela fica ali com mal-estar. Dá até aquele nevoeiro, às vezes, na mente. Aquela irritabilidade na memória ali, na parte mental. E a quarta pessoa é aquela que é, liga a vontade de comer doce como sistema de recompensa, ou com ansiedade, ou com a parte mais emocional. Se identificaram com algum aqui, pessoal? Muito boa noite. Tem gente entrando agora ainda. Vocês se identificaram com algum desses perfis? E aí, essa live aqui, toda quinta-feira a gente faz essa live, às 4 horas da tarde do Brasil, e é 8 horas aqui em Portugal. Então, Portugal aqui já é um pouquinho mais tarde. Mas a gente sempre faz essa live para conversar. E é justamente como se fosse uma consulta aberta. Porque vocês trazem um caso de vocês aqui, vocês falam aqui um pouquinho para poder ajudar melhor vocês, tá bem? Então, por isso que eu pensei em a gente colocar esses 4 perfis para ser mais prático, para vocês já saírem daqui com algo prático, tá bem? Então, bora lá? Bora falar então aqui das estratégias, já que vocês aí não estão com vergonha de falar qual é o perfil de vocês. Boa noite, Ana, Kennedy, Francisco, Débora, um monte de gente que está entrando. Antônio. Então vamos lá. O primeiro perfil que sempre teve aquela dificuldade de se controlar com os doces é uma pessoa que muito provavelmente tem um polimorfismo na parte genética ali. Tem um polimorfismo no MC4R, que a gente fala, que é um genezinho ali que tem esse polimorfismo, que é uma pessoa que quando esse gene está sendo expresso, ela tem certa dificuldade de se controlar com a alimentação. Não é só com os doces, mas é com a alimentação em geral. E ela tem uma maior propensão em ter compulsão alimentar e uma impulsão alimentar. Normalmente são pessoas que comem mesmo sem estar com fome. Ela tem muito aquela vontadezinha de comer, aquela vontade de comer, não é fome, é vontade de comer. Então, essa pessoa, é por isso que ela desde sempre tem essa dificuldade de se controlar com os doces ou com os alimentos, porque é algo genético. Mas não é porque é algo genético que a gente tem que se conformar com isso. Porque a ciência mais que já comprovou que a gente consegue modular a nossa genética. Não é a gente conseguir
modificar a nossa genética. A gente não consegue modificar a nossa genética. A gente consegue modular a nossa genética através de alguns alimentos. Boa tarde, boa tarde. Tem gente entrando aqui. Então, a gente consegue fazer essa modulação com alguns alimentos, com algumas vitaminas, com algumas estratégias. Afinal de contas, o nosso corpo todo é feito com substratos vindos dos alimentos. A vitamina C que a gente usa no nosso corpo como antioxidante vem de um alimento. Vitamina D vem de um alimento. Vitamina B12 vem do alimento. Então, através do alimento, a gente consegue ajustar e modular a nossa parte genética, a expressão dos nossos genes. Então, essa pessoa aqui que provavelmente tem esse polimorfismo, que a gente falou aqui, que a gente comentou, e quando ele está expresso, o que a gente pode fazer? Quais estratégias a gente pode fazer para tentar amenizar essa expressão desse gene, abafar, segurar esse gene? Existe uma suplementação de própolis, não sei se vocês já ouviram falar nessa associação. Própolis, provavelmente vocês já ouviram falar, né? Que é muito famoso. Mas o própolis, se a gente utilizar ele ali de manhã em jejum, e depois utilizar ele ali pertinho da tarde, ali pelas 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, ou até mesmo antes de dormir. Mas aí a parte interessante é você utilizar de manhã em jejum e depois utilizar naquele momento, próximo daquele momento que você sente que vai ter aquela impulsão, que normalmente é de tardezinha. E aí você pode utilizar de 20 a 30 gotinhas de um bom própolis, de um própolis bem concentrado, que você veja que seja de confiança. Então você pode usar ali de manhã, em jejum, põe um pouquinho de água, assim, faz como se fosse um shot, toma de manhã, depois toma à tarde. Quando a gente fala em modulação genética através da parte da alimentação, não é da noite para o dia. É você utilizar todos os dias, para poder até aquilo ali começar a trazer efeito e a começar a fazer alguns ajustes ali na sua fisiologia. Então você vai adicionar hoje e já vai, às vezes eu vejo muitas pessoas fazendo isso, né? Aí eu vou adicionar e vou começar isso hoje, porque eu vou melhorar. Mas não é assim, não é da noite para o dia. Você aos pouquinhos vai percebendo a diferença. Vai percebendo que você está tendo certo controle, porque você está segurando ali essa expressão. Só que não adianta nada eu suplementar com própolis se você está do outro lado. O própolis está ali, né? Tentando segurar aquela expressão. Só que do outro lado, você está colocando vários estímulos para ter essa expressão gênica desse gene. E aí, o que atrapalha demais a desregulação e a modulação desses tipos de genes de polimorfismos aí que a gente não quer que sejam acionados é o nosso estilo de vida. E o nosso estilo de vida, o quê? A parte de uma alimentação inflamatória. Então, quando a gente adiciona muitos açúcares, mesmo pico glicêmico, sabe? E aí, o pico glicêmico é uma coisa simples que a gente às vezes faz e nem percebe. Quer comer um pãozinho torrado de manhã com café com leite. E aí, ao invés de fazer esse pãozinho com manteiga, a gente pode fazer o quê? Um pão com ovo, um pão com queijo. Botar sempre uma proteína com carboidrato. Nunca deixar o carboidrato sozinho. Às vezes a gente vai lá e come um biscoitinho creme crack, come um biscoitinho de maisena, com um chazinho, com um cafezinho. E isso tá te dando picos glicêmicos. Isso não é bom. Sempre pense, toda vez que eu for comer alguma coisa que seja um carboidrato, não sei se todo mundo sabe aqui o que é carboidrato. Eu acredito que sim, mas se alguém tiver dúvidas aí, me fala que a gente essa live é mesmo para esclarecer tudo. Sempre pense nisso. Toda vez que eu for comer um carboidrato, eu tenho que botar uma fonte de proteína junto. Eu não posso deixar um carboidrato sozinho. Porque isso vai dar picos glicêmicos no meu sangue. E esse pico de açúcar no sangue atrapalha demais a saúde do nosso corpo. Inclusive, pode gerar uma inflamação. Gera certa inflamação. E a inflamação, ela é gatilho para a expressão dos genes que a gente não quer. Inclusive desse gene que a gente acabou de falar. Dessas pessoas que têm dificuldade de controlar o açúcar. E aí acaba virando um ciclo, né? Porque a pessoa sente vontade de comer doce e aquele doce vai dar pico glicêmico e aí vai trazendo inflamação e aí vai gerando um ciclo vicioso aí.
Então, é reduzir esses picos de açúcar no seu sangue. E quando você sentir vontade de comer algum docinho, coloca como sobremesa. Um ponto estratégico para você comer algum doce é como sobremesa. Não coma do nada. E aí, esse do nada, às vezes a gente faz sem perceber. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes você está no trabalho e alguém vai lá e te oferece uma bala. Alguém vai lá e te oferece um chiclete. Alguém vai lá e te oferece um chocolatezinho. Alguém te oferece um bombom. E aí você come aquele doce no meio do nada. Esse doce no meio do nada é justamente o que vai te causar o pico de açúcar no sangue. Não é proibido comer doce, mas é ruim comer sozinho. O interessante é botar como uma sobremesa. Se você quer comer esse doce aí. Claro que a gente vai ajustando, vai melhorando a nossa alimentação, não é? Conforme aí o que a gente tem, não é? Nossos objetivos. Mas para uma pessoa que precisa melhorar e não sabe como ajustar isso na alimentação, só esses ajustezinhos que eu tô falando aqui já vai ajudar pra caramba, tá bem? Já vai ajudar muito. O segundo perfil já é de uma pessoa que ela nunca teve problema com doces, ela nem nunca ligou pro doce. Mas de uns tempos pra cá, ela tem sentido muita vontade de comer doce. Muita vontade que tenha até sido estranho. Ela não tá nem se reconhecendo. E essa questão, tem duas questões aqui, gente, nessa parte aqui dessa pessoa. Porque pode ser deficiência nutricional, essa pessoa pode estar com falta de alguns nutrientes ali, por isso que o corpo está pedindo por comida, né? Está pedindo por mais energia. Pode ser por alterações no intestino, pode ser por alterações hormonais. Então, aí tem três questões que pode ser, e ainda pode ser por desregulação da glicemia. Essa desregulação da glicemia eu vou explicar aqui no próximo ponto, que vai ser o pessoal aqui que está no terceiro perfil. Mas, quando a gente tem alguma alteração intestinal, uma disbiose ali, existem algumas bactérias que elas vão produzir substâncias que vão ser absorvidas pelo nosso intestino. E essas substâncias que elas produzem e que são absorvidas pelo nosso intestino e caem na nossa corrente sanguínea, elas mexem com nossos neurotransmissores. Elas mexem com as nossas vontadezinhas, nos dando mais vontade de querer comer doce, para elas se proliferarem. Porque quando a gente come mais açúcar, quando a gente come mais doce, existe um tipo de bactéria que vai se proliferar, que não é uma bactéria muito boa, causando uma desbiose. Só que essas mesmas bactérias, elas vão produzir substâncias para a gente absorver. Porque o nosso intestino é o quê? Nosso intestino, uma das funções do nosso intestino é absorver. Absorver nutrientes, absorver ali algumas substâncias que estão ali no nosso intestino. E a gente acaba absorvendo também essas substâncias produzidas dessas bactérias, que pode mexer ali com nossos neurotransmissores. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que cuidar é dessa microbiota aí, desse intestino. E aí eu já vou deixar uma deixa, que a gente comentou aqui sobre o própolis, não é? O própolis mais cedo, aqui no primeiro perfil. Mas o própolis também é antibacteriano, ele é antifúngico. Então dá pra gente, nesse perfil aqui, também adicionar o própolis. Então você pode adicionar em jejum, de manhã em jejum, fazer um shotzinho de própolis com glutamina, 5 gramas de glutamina, faz esse shotzinho e toma para você melhorar ali as suas questões intestinais. Se você perceber que é da parte do seu intestino. Porque o própolis ele é antibactericida. Então, ele tem substâncias até antifúngicas dentro do própolis. E aí é interessante você até fazer um rodízio. Uma hora você faz você compra o própolis marrom, depois você compra o própolis verde, que tem aí outros tipos de própolis, não é? Então você pode rodiziar e para você ter várias propriedades aí do própolis e usar essas várias propriedades deles aí. Então, a gente falou aqui da parte intestinal. E outra parte agora é a parte nutricional, não é? A parte nutricional é muito individualizada. Porque a gente precisa ver qual dos nutrientes que você está tendo alguma deficiência. Será que é de vitamina de complexo B?
Será que é justamente de proteína, que você não está consumindo proteína em boas quantidades? Será que é de minerais, de magnésio, de zinco? Então, isso aí tem que investigar de acordo com cada pessoa. É mesmo sendo investigado. Na parte hormonal, e aí isso aqui é muito comum de acontecer também, e às vezes está ligado junto com a parte do intestino. Quando chega um paciente para mim, normalmente está com. A pessoa tem um combo, quando tem essas partes dessa vontadezinha de comer doce. Às vezes é uma pessoa que tem polimorfismo no MC4R, que a gente comentou aqui, mas também é uma pessoa que já tem alguma alteração intestinal e tá com alterações hormonais, principalmente na parte do cortisol. É uma pessoa que está super estressada, super ansiosa. Tem pessoas que às vezes essa ansiedade, esse estresse chegou a um nível tão alto que agora ela já está começando a sentir aquela fadiga, aquela queda, aquele cansaço no seu dia a dia. Já acorda cansada, fadigada, parece que nem conseguiu dormir bem à noite. Porque o estresse foi tão alto, o cortisol já teve tão alto que agora ele está, ó, reduzindo. A gente fala da fadiga da adrenal, quando isso acontece. E aí, esse tipo de pessoa vai ter alteração na parte das vontades de comer doce ali. Por quê? Porque o cortisol, ele sempre coloca o corpo em alerta. Como se a gente estivesse sempre em fuga, sempre precisando fugir. E esse estado de alerta sempre vai acionando ali no nosso corpo o açúcar no sangue, deixando o açúcar no sangue para nossas células estarem sempre em alertas, preparada para fugir, preparada para todas as coisas, né? E aí, isso também eleva a insulina. E a insulina elevada, ela não vai deixar, ela vai atrapalhar demais a mobilidade de gordura. E aí, isso atrapalha até aquelas pessoas que querem emagrecer. Tem pessoas, às vezes, que estão no processo de emagrecimento, tá fazendo dieta, tá treinando pra caramba, tá fazendo academia, tá correndo, tá fazendo de tudo, faz dieta, mas não consegue emagrecer, parece que tá estagnada. Mas é por quê? Porque o estresse está em alta, tá com cortisol alto, cortisol elevado. Cortisol elevado vai sempre acionar ali um aumento da insulina. E essa insulina trava a mobilidade de gordura. Então a pessoa tem que modular esse seu estresse. Tem que melhorar essa parte aí do controlar aí o seu estresse. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, se alguém falou alguma coisa aqui. Eu acho que não, né? Acho que vocês não estão tendo dúvidas. Se tiverem alguma dúvida, pessoal, coloquem aqui pra gente conversando também. Mas aí, não sei se vocês pegaram, né? Tem essa pessoa aqui que também tem essas alterações nos níveis de cortisol. Mulheres na época da TPM têm muita oscilação hormonal também. E aí a gente sempre sente aquela vontade de comer doce, não é a mais, por conta dos nossos neurotransmissores aí. Pela oscilação de estrogênio, progesterona. E aí, muitas vezes, nessas ocasiões, é por conta também da relação da queda da serotonina. E aí, o que a gente pode fazer para melhorar os níveis de serotonina, olhando para a parte alimentar, para a parte da nutrição? Quando chega ali, o ideal é de manhã a gente fazer um bom café da manhã, uma boa quantidade de proteína. Por quê? Porque isso já está suprindo o nosso corpo de vitaminas. Quando a gente não supre, né, as necessidades logo no café da manhã, o nosso corpo, no final do dia, vai pedir por aquilo que você não comeu mais cedo. Então, por isso que muitas das vezes da impulsão no finzinho do dia é por conta de você não ter feito uma boa refeição de manhã. E aí, de manhã, é ideal que a gente adicione pelo menos 20 gramas de proteína no café da manhã. E é algo que quase ninguém tem. Quase ninguém adiciona 20 gramas de proteína no café da manhã. Quase todo mundo, o que faz no café da manhã? Um pão com manteiga e café com leite. E a proteína que teve ali? Quase nenhuma. Então, o que a gente pode adicionar para dar pelo menos 20 gramas de proteína aí no café da manhã? Se você adicionar 2 ovos e uma fatia de queijo, já ajuda bastante. Você pode fazer uma crepioca com 2 ovos, uma fatia de queijo e ali na massa da sua crepioca você coloca uma colher de semente de chia, que também tem certa quantidade de proteína,
Pronto, pelo menos a gente consegue bater 20 gramas de proteína aí no seu café da manhã. Ou então, você pode adicionar 2 ovos, uma fatia de queijo, iogurte natural à parte. Ou você pode fazer um colágeno, um batido de colágeno, principalmente para quem tem queixas intestinais. O colágeno é uma ótima opção ali para a parte da recuperação intestinal também. Para quem não tem muito apetite de manhã, não consegue comer de manhã, o colágeno também é uma boa opção. Você pode colocar, fazer esse batido ali rápido. Pode adicionar um whey isolado. E eu costumo falar isolado porque normalmente concentrado traz muitos problemas intestinais para muitas pessoas. E às vezes as pessoas nem conseguem linkar isso, nem entendem isso, por conta de ter adicionado caseína ali também. Então é interessante o whey ser isolado. Então, tenta ter sempre 20 gramas de proteína no seu café da manhã, tá bem? Tem pessoas até que adicionam frango desfiado. Fazem uma tapioca, crepioca com frango desfiado. E aí vai de cada pessoa. Inclusive, gente, se vocês pararem para pensar, não sei se tem gente aqui que conversava com seus avós, com as pessoas bem mais antigas, mas os nossos avós, pergunta para eles o café da manhã que era deles, que eles comiam de primeiro. Era um totalmente diferente do nosso café da manhã, gente. A maioria dos nossos avós comiam até como se fosse uma refeição. Era abóbora com frango, com carne desfiada, com carne de panela, com ovo, cuscuz com ovo, era batata doce, não é? Então tinha uma variedade bem grande. Claro que provavelmente não tinha uma quantidade tão grande de proteína e se a gente for ver a história do Brasil, eu falo do Brasil porque eu acabei estudando a parte da alimentação histórica do Brasil, né? Que em Portugal eu não estudei a parte histórica de Portugal. Mas na parte histórica do Brasil, na parte alimentar, as pessoas tinham muita deficiência de alguns tipos de nutrientes. Por isso que a estatura era sempre muito baixinha das pessoas. E depois, de acordo com a evolução, de acordo com as pessoas foram melhorando, né, a alimentação, foi comendo mais carnes, foi comendo mais ovos, foi comendo mais proteína, as pessoas foram tendo mais vitaminas ali no seu corpo e foram crescendo mais. Se vocês pararem para observar, há muitas famílias assim, os filhos, os netos, né, já são bem maiores do que os avós. Os avós tinham uma estatura ali menor, por conta dessa deficiência nutricional ali que tinha nessa época. Pronto, eu acho que eu falei aqui da parte hormonal, né? Falei de tudo. Agora vamos para o terceiro perfil, que é aquela pessoa que sente sempre vontade de comer, sempre está com fome. Ela sente até uma queda de energia se ela não comer. Ela se sente fraca se ela não comer alguma coisa. Quiçá se ela for fazer uma atividade física em jejum. Ela desmaia, nem consegue. Então, esse tipo de pessoa que sempre sente vontade de comer alguma coisa, fica até irritada se não comer, provavelmente ela tem uma resistência à insulina. Então, ela tem até uma boa quantidade de energia ali estocada, pode ter até uma gordurinha estocada ali, né? E essa gordura estocada, essa energia estocada, poderia estar sendo utilizada para gerar energia, mas o corpo dela está tão acostumado com açúcar que ele precisa sempre de energia vindo da alimentação. Não utiliza aquela energia estocada. Ele quer utilizar energia sempre vindo da alimentação. Então, por isso que essa pessoa sempre sente fraqueza. Porque a energia que ela usa sempre é da alimentação. Ela tem dificuldade de utilizar a sua energia estocada. Ela tem dificuldade de ter uma flexibilidade metabólica, que a gente fala. Flexibilidade metabólica é conseguir utilizar outra forma de energia sem ser do açúcar, sem ser da glicose. Tentar utilizar ali pelo menos a parte da gordura, da nossa gordura que está estocada. Normalmente isso acontece em pessoas que têm resistência à insulina. Tem pessoas que têm mais facilidade de ter essa resistência à insulina. Tem outras que desenvolvem mesmo ao longo do tempo. E, gente, muitas pessoas têm e não sabem. Por quê? E aí, uma análise interessante de se fazer é a insulina em jejum. Uma insulina em jejum acima de 8, acima de 9, já está mostrando que essa pessoa
tem certa resistência à insulina. Porque para ela conseguir abaixar a quantidade de açúcar que tem no sangue, ela precisa produzir muita insulina para conseguir baixar aquela açúcar no sangue. E aí muitas pessoas querem saber se está diabético ou não, ou se tem uma quantidade boa de açúcar no sangue ou não, através da glicose em jejum. A glicose é algo que mostra ali naquele momento. Hemoglobina glicada pode nos dar um alerta, né? Pode nos dar um alerta. Mas o que vai realmente mostrar se a pessoa está com uma certa resistência à insulina é a insulina em jejum. É ela que vai mostrar realmente o quadro dessa pessoa, dessa parte da insulina aí. Então, se vocês tiverem a condição de pedir o médico de vocês ou alguém um exame, se vocês estiverem desconfiados disso, pedirem uma insulina, no seu exame de sangue, uma insulina em jejum e observem. Se estiver acima de 9, você pode estar sim com a pode não, está com a resistência à insulina. Você precisa cuidar disso. E um dos pontos chaves básicos que você já pode adicionar aí no seu dia a dia é aquilo que a gente comentou ainda agora, de não comer carboidrato sozinho. Coloque sempre uma proteína junto. Nunca come o hidrato de carbono, carboidrato sozinho. Mas existem outras estratégias aí que melhoram essa parte aí da glicose no sangue, que é o chá de canela, ajuda bastante. O vinagre de maçã. Então, tem pessoa, você pode colocar um pouquinho de, se você não tiver problema no estômago, de gastrite, tá bem? Essa parte do vinagre de maçã. Você coloca só um pouquinho de água, mais ou menos até aqui, uma colherzinha de sopa de vinagre de maçã e toma como se fosse um shot antes da sua refeição. Pronto, já ajuda ali, auxilia, de certa forma, ali a parte da glicemia. Muitos estudos já mostraram isso, não é da noite para o dia. O chá de canela, como é que ele se faz? Você vai pegar um pau de canela mesmo, e aí o ideal é a canela do Ceilão. Quando vocês forem procurar na herbanária, no mercado, na internet, joguem na internet, canela do Ceilão, que ela vai ser uma canela mesmo original, porque muitas são meio que falsificadas. E aí, essa canela do Ceilão, a gente tem mais estudos falando sobre ela, porque ela é original. Então, você vai pegar ela, vai colocar ali um pouco de água numa chaleira, e vai deixar ali ferver durante 10 minutos tampado. Durante 10 minutos. Alguém tá falando aqui o que é bom para zumbidos no ouvido. Tem que observar se você não tá tendo. Se você tiver alguma parte de fungos, assim, na pele ou na unha, ou muitas coceirinhas, assim, na parte fúngica, se você não tá tendo alguma contaminação com fungo. E se for isso, aí você pode adicionar antifúngicos da alimentação, que é o chá de orégano, alho. Observa se não é isso, porque pode ser vários fatores aí. Pode ser da questão respiratória, aqui também. Então, tem vários fatores que pode dar esse zumbidinho aí no ouvido. Essa coceirinha, esse mal-estar também. Então, voltando aqui pro chá de canela. Então, deixa ali 10 minutinhos no fogo, tampado, para poder você consumir ali o seu chazinho. E aí, esse chá de canela é ótimo para a parte da glicemia, para ajudar aí essa resistência à insulina, glicemia. Claro que você precisa controlar a. Tem alguém falando aqui. Ah, tem alguém falando aqui do Ceará, é o Ezequiel. Boa noite, Ezequiel. E aí, é claro que você precisa controlar a glicemia, não é? Não deixando o carboidrato sozinho da alimentação. Gente, esse é o ponto-chave. Se tem uma coisa que se vocês se esquecerem de tudo que eu falar aqui nessa live, tem uma coisa que você não pode se esquecer. É não comer carboidrato sozinho. Coloca isso numa uma lei na sua casa. Não vamos comer carboidrato sozinho. Vou comer uma macarronada aqui só no alho e óleo. Não, pelo amor de Deus. Antes desse macarronada e alho e óleo, nem que você faça um omelete, nem que você faça um bife de frango, nem que você faça uma salada antes, mas não deixa carboidrato sozinho, tá bem? Para queimar o Antônio aqui, que maravilha. Ezequiel perguntando como vou queimar essa gordura da barriga. E aí, antes da gente pensar como queimar a gordura da barriga, é pensar o que está acumulando essa gordura aqui. E aí, essa questão do carboidrato sozinho
atrapalha demais. Então, só de você fazer isso, não deixar esse carboidrato sozinho, já vai ajudar bastante. Depois, tentar jantar cedo, o mais cedo possível. 7 horas da noite, pronto, já ajuda. 7 até no máximo 8 horas da noite. Tenta jantar cedo para você conseguir fazer 12 horas de jejum. Essas 12 horas de jejum é obrigatório praticamente para todo mundo. Claro que tem pessoas que têm uma rotina complicada, né? Mas essas 12 horas de jejum, ela é obrigatória para todo mundo, porque a gente consegue deixar o nosso intestino descansando. E aí ele consegue. Alessandra tá falando que morre de fome mais tarde. Olha, a gente tem que controlar essa fome. Não é normal sentirmos fome à noite. À noite a gente precisa dormir, descansar. Nosso corpo precisa relaxar. Normalmente, quando a gente sente muita fome, aquela vontade de comer à noite, a gente está com algum descontrole na parte hormonal. Não só na parte da resistência à insulina, pode ser que isso esteja também. Mas normalmente é na parte do estresse, cortisol, ou então uma baixa de serotonina. Ah, o Ezequiel fala que janta cedo, né? Mas logo vai dormir. O ideal, aí, para quem vai dormir logo, né? O ideal é antes de dormir, quando você for comer 2 horas antes de dormir. E aí complica, não é? É aquilo. Tem pessoas que têm uma rotina que consegue, mas tem gente que não consegue. A Verônica tá falando do chá de cebola com pingos de limão. Gente, a cebola, eu nunca ouvi falar de chá de cebola assim, não, para parte da queima de gordura. Já ouvi falar do alho, ajuda um pouquinho, mas o melhor mesmo o melhor é você fazer um blend de chá de hibisco com chá de canela. E o chá verde. Chá de hibisco, canela e chá verde. Você pode fazer esse blendzinho de chá de manhã. Ajuda bastante, porque o hibisco vai ajudar na parte da detoxificação, na parte da retenção de líquido. Canela vai ajudar na parte da glicemia. Então, vai te ajudar ali na parte da glicose, da vontade de comer doce, dessa parte toda aqui do açúcar em si. E o chá verde vai ajudar na mobilidade de gordura. Então, ele consegue trazer aquele caminho para a mobilidade de gordura. Você pode fazer esse blend de chá de manhãzinha ali, todo dia de manhã você pode tomar esse blend. É maravilhoso. Vocês vão me agradecer se vocês fizerem, viu? Já, ó, antes de fazer, eu vou pedir para vocês. Antes de você fazer esse blend, faz uma medição na sua cintura, faz uma medição ali no seu abdômen. E depois, uma semana, me fala. Vem aqui me falar. Mas é claro, você tem que comer direito, né? Vamos aqui adicionar uma alimentação sem picos glicêmicos, pelo amor de Deus. Teve uma pessoa aqui que foi meio irônica, sumiu aqui. Mas ela falou assim: eu vou passar fome, amor. Nogueira, foi o Nogueira que falou: eu vou morrer de fome, amor. Olha só. Se caso a pessoa queira. Antônio, obrigada, Antônio. Fico feliz de vocês estarem gostando. Espero que todo mundo coloque em prática tudo isso aqui. E aí, se a pessoa quer emagrecer, parem, pensem comigo. Se você quer emagrecer e se você tem algum acúmulo de gordura é acúmulo de energia. Você tem energia acumulada ali. A gente precisa pegar essa energia acumulada para gerar energia, para você gastar essa energia. O porquê que a gente sente fome? Por que a gente sente fome se a gente tem energia acumulada? A gente pode gastar aquela energia que está ali. É porque a gente não tá conseguindo utilizar essa energia de forma eficaz. A gente não tem essa flexibilidade metabólica que a gente fala. Essa flexibilidade metabólica ela não está acontecendo. E a gente precisa tratar isso. O chá verde ajuda bastante nessa questão. Mas é necessário a gente ajustar a nossa alimentação não dando picos de açúcar no sangue. Então, a última refeição que você fizer do dia, tenta reduzir a quantidade de carboidrato, coloca bastante legumes e salada, não precisa nem ser salada, pode ser legumes, abobrinha, cenoura. A abobrinha é ótima, cenoura, berinjela, couve, feijão verde, todos esses que eu estou falando, anotem, porque todos esses ajudam no processo de emagrecimento. Feijão verde, couve,
espinafre, todos os verdes escuros. Você pode fazer ele refogado, com abobrinha, com cenoura. A cenoura pode ser um pouquinho menos, mas você pode botar a cenoura ralada, crua, com tomate. E aí faz essa bastante legumes e a quantidade de carboidrato reduz. Não precisa ser muito carboidrato. Ah, mas eu quero fazer gosto muito de comer macarrão. Você vai fazer o macarrão, vai fazer essa massa, mistura com esses legumes todos, faz uma salada de macarrão ali. Você poderia comer só uma colher de servir de macarrão. Mas aí, quando você mistura com esses legumes, vai dar um prato gigante de legumes ali. Então, não é comer pouco, é comer bem. Saber comer bem. E aí, nesse prato, você coloca pelo menos umas 120 gramas de proteína, 120 gramas de frango, 150 gramas de peixe, 120 gramas de carne, de bife, de carne moída. Pesa esses 120 gramas para você ver se é pouca coisa. Se for de frango, então, meu filho, 120 gramas de frango, 150 gramas de frango, não é pouca coisa. É bastante coisa. Se você for homem, 150 gramas é ótimo para você adicionar ali. E já cozido. Então, 150 gramas cozido. Já pesando ele cozido. Então, você não vai comer pouco, você vai comer bem, você não vai ficar com fome. Mas no momento que você for parar para comer, outra coisa que eu vou pedir também, pare para comer. Não fique pensando em um monte de coisa. Pare para comer e coma devagar. Coma, respira, não sai comendo tudo de uma vez, rápido. Respira e come devagar. Isso vai te ajudar bastante. Isso aí vocês já sabem, não é? Comer devagar. O jejum de manhã, o ideal é fazer o jejum da noite, porque você consegue entrar no seu ciclo circadiano. O ideal é você tentar jantar cedo. É o que eu estou comentando aqui com vocês. É o mundo ideal, né? O mundo ideal. O mundo ideal seria a gente jantar o mais cedo possível para fazer essas 12 horas de jejum e conseguir fazer o café da manhã. Esse é o mundo ideal. Deixa eu ler aqui o que o Ezequiel falou. Eu tenho 58 anos, nunca tinha aumentado a barriga. Agora, depois que eu fiz cirurgia de hérnia e colocou telas, é que aumentou a barriga. Depois fiquei sem fazer exercício. Agora que tô voltando a fazer. É isso, agora é porque ficou muito tempo parado, né? A parte da cirurgia, querendo ou não, traz certa inflamação, a gente perde músculo durante a cirurgia. E aí agora é recuperar, ganhar os músculos. Porque o músculo, gente, é um tecido ativo. O músculo, quanto por isso que a gente fala para a pessoa fazer mesmo musculação, não só ficar fazendo caminhada, cardio, corrida. Tenta fazer musculação, porque quanto mais músculo você tiver, mais você vai gastar energia, porque o músculo é um tecido ativo. Ele precisa de gastar energia. Deixa eu ver aqui, teve uma pessoa que falou que gosta de queijo com leite de vaca. Eu não estou entendendo muito bem aqui. Banha de porco. Me avisa se não posso comer quantas vezes por semana. Me ajuda. O queijo não tem problema. Se você não tiver queixas intestinais, de gases, ou candidíase, ou fungo na unha, muita coisa, queixas com fungo, não tem problema laticínios. Dá para você adicionar aí o laticínio. A banha de porco, a gente só tem que ter certo cuidado caso você precise queira emagrecer, né? Porque é uma gordura. Mas dá pra gente adicionar pelo menos uma colherzinha de sobremesa ali, contando o dia todo, né? Pra você fazer suas refeições, fazer suas coisas ali no seu dia a dia. Mas o ideal, se a gente fosse parar para pensar em um tipo de gordura para utilizar fizesse melhor para a saúde, é o azeite. Então, se conseguir mesmo substituir esse tipo de gordura pelo azeite, é a melhor opção, até mesmo para grelhar a comida, para grelhar não, para refogar, para fazer bifes, essas coisas, pode utilizar ali o azeite, ajuda bastante. Aqui a Amanda está perguntando, e no dia que jantarmos muito tarde, tem alguma estratégia? Olha, o ideal é não jantar tarde, não é? Mas assim, quando a gente janta tarde, o que acontece? Nesse momento da noite, o nosso corpo não está pensando mais em digerir. O nosso intestino não quer, ó, não quero mais, eu não quero mais trabalhar, já chegou a minha hora de descansar. Então não há muita produção de enzimas digestivas.
Então, o que a gente pode fazer nesse momento é estimular a produção das enzimas digestivas. Porque se a gente não vai digerir muito bem o alimento. E aí, por isso que às vezes a gente acorda no dia seguinte, tem pessoas que vai sentir isso. Acorda no dia seguinte com aquela saburra na língua branca, a língua branca, e as pessoas às vezes nem percebem, né? Nem prestam atenção. Mas no dia seguinte tá com aquela saburra na língua muito branca, ou então tá se sentindo inchada, cheia, não tem nem vontade de fazer o café da manhã às vezes, tá com a barriga ainda cheia, não tem fome nenhuma, porque já não teve uma boa digestão na noite anterior. E aí, o que você pode fazer para estimular essa digestão? É antes da refeição, antes do seu jantar, você fazer um shotzinho de limão. Espremer ali meio limão ou um limão, bota um pouco de água, né? Para poder não ficar tão forte assim, bota um pouco de água e toma ali o limão. Ou então com vinagre de maçã, que o vinagre de maçã também estimula as enzimas. Você coloca ali um pouquinho de água, uma colher de sopa de vinagre de maçã e toma antes da sua refeição. Depois da refeição, antes de dormir, você pode fazer um chazinho de hortelã com funcho para ajudar também nessa digestão. Para quem tem problema de gastrite, não pode adicionar esses shotzinhos, pode adicionar um chá de gengibre. Então, faz um chá mais levinho de gengibre ali para ajudar nessa digestão. Pode utilizar também uma enzima digestiva. Para quem for aqui de Portugal, eu tenho a minha lojinha que eu vendo enzimas digestivas, que ela é bem completa. Então, se vocês tem lá no link da minha bio também, vocês podem entrar lá e pedir, ou então falar comigo aqui pro direct, que tem essas enzimas, tem a enzima da enzimética, tem várias opções aí. E aí, pessoal, a gente já está terminando, então. Vamos para a última pessoa, que é aquela pessoa que tem um sistema de recompensa, que ela faz uma alimentação através do seu emocional. Ela tem aquela associação da emoção, não é? Essa pessoa, normalmente ela precisa ajustar ali e gerir as suas emoções. E aí é uma questão que a gente até comentou, acho que foi semana passada, foi semana retrasada que a gente fez uma live sobre compulsão alimentar. E aí a gente falou sobre essa questão, não é? A gente falou um pouco do nosso cérebro, da parte das impulsões, não é? E aí eu vou deixar esse último ponto em aberto para você assistir essa live da compulsão alimentar. Se você é uma pessoa que tem uma alimentação mais descontrolada para a parte emocional, essa live da compulsão alimentar tá ótima. Eu não sei se eu consegui subir no Instagram. Eu vou só confirmar aqui se ela tá no Instagram ou se ela tá no YouTube, não sei. Mas eu vou confirmar e vou. E se não tiver, eu coloco. Vou ver se eu consigo colocar tudo hoje, que tem lives aqui para colocar no Instagram que eu não coloquei. E aí é isso, pessoal. Eu acho que a gente já falou bastante, não é? Agradeço aí por todo mundo, pela interação de vocês. Vou pedir para você que não me segue, vai lá no meu perfil, me segue, para vocês estarem por dentro de todas as informações. Eu sempre estou falando aqui muito sobre nutrição, sobre saúde. Estou respondendo as caixinhas de perguntas de vocês. Para quem não tem acompanhamento com nutricionista ainda, pode me chamar para a gente ter um acompanhamento aí. A gente tem também o curso Desinflame na Prática, que ele é bem completo para você que não tá, para você que está perdido, não sabe o que fazer. Ezequiel, eu moro aqui em Portugal, Ezequiel, aqui em Vila Real, Portugal, norte de Portugal, mas eu atendo online. Então, atendo muitas pessoas do Brasil, da Bahia, tem clientes do Rio de Janeiro, da Bahia, de vários lugares ali do Brasil. Obrigada, Amanda. O Nogueira tá falando que quer perder rápido, quer perder peso rápido. E aí, fazendo essas estratégias, ô Nogueira, você vai sentir total diferença. Falei aqui para não dar picos glicêmicos, não é sempre que comer carboidrato. Adicionar proteína junto. Falei aqui daquele blend, daquele chá. E, gente, aquele chá ali é ótimo. Às vezes as pessoas ficam procurando um suplemento milagroso. Fica procurando um suplemento tal. E a gente tem na natureza coisas maravilhosas que são super acessíveis. Só que a gente, às vezes, quer pagar mais caro, né? Mas ele tem esses chazinhos ótimos ali que você pode adicionar de manhã. Quanto pode tomar de própolis? De 20 a 30 gotinhas. E aí depende muito do grau da pessoa, não é? Mas do que ela precisa. Mas normalmente é de 20 a 30 gotinhas ali de manhã.
Se for para segurar ali o gene do MC4R que a gente estava comentando, que é uma pessoa que sempre teve aquela vontade de comer doce, que tem que tomar tanto de manhã quanto à noite. Pode ser 20 gotinhas de manhã e 20 gotinhas à noite, tá bem? De própolis. E aí, pessoal, tem o curso Desinflame na Prática, que ele justamente é uma coisa prática para você adicionar não só para você, mas para toda a sua família. Por quê? Porque primeiro você vai fazer o seu diagnóstico, você vai observar os seus sintomas, você vai observar suas análises. Lá vai estar as referências das suas análises para você ver o que é o padrão ideal. Então você vai observar o padrão ideal, o que você está tendo deficiência, igual a gente falou aqui sobre a glicose, sobre a insulina, tudo isso você vai aprender lá. Então você vai aprender o seu ponto de partida, aonde você está, como é que está a minha saúde, qual o sistema que eu tenho que dar maior suporte? Será que é o meu fígado? Será que é o intestino? Será que é o meu metabolismo da glicose? Será que eu tenho muita dificuldade de perder peso e o meu metabolismo da glicose tá ruim? Não tá, essa flexibilidade metabólica não está acontecendo? Será que é a minha tireoide? Então você vai observar qual as suas características, qual o seu sistema-alvo que você precisa dar o maior suporte. Depois que você identificou, aí você vai para a estratégia específica para você. Aí vai estar lá as estratégias específicas para você adicionar. Junto com o cardápio detox. Então tem um cardápio detox para você fazer durante 10 dias, para te ajudar ali na parte da detoxificação. E depois tem um cardápio do intestino, para você cuidar do seu intestino. Então você vai fazer esse cardápio detox, vai fazer esse cardápio do intestino. E junto com esse cardápio, você vai botar as estratégias do seu sistema. Vamos supor que o meu sistema é o sistema da parte do tireoide. Eu tenho que cuidar da minha tireoide. Então, eu vou fazer o meu cardápio detox. E junto com o meu cardápio detox, eu vou adicionar minhas estratégias da tireoide. Os suplementos, os chás. Tem alguns sistemas que vai estar lá adicionado. Aromaterapia. Então, qual tipo de óleo essencial é interessante para eu inalar, para eu exalar ali, colocar no meu difusor. Então, vai ter essas opções lá. Tá tudo direitinho, passo a passo. Você vai ter acesso durante um ano a mim. Então, qualquer dúvida que você tiver, você vai colocar lá debaixo do curso que eu vou te responder. Debaixo de qualquer aula que você tiver dúvida, você vai colocar lá a sua dúvida e eu vou te responder. Então, você vai ter esse acesso comigo durante um ano. E aí, esse curso, ele é super acessível. Eu fiz esse curso, pensei nesse curso, montei ele justamente para ajudar você que não tem condições de ter um acompanhamento nutricional, que não tem condições de estar com um médico integrativo, de estar ali junto com esse tipo de profissional. Então, ali você consegue ter autonomia, você consegue entender, você consegue ver as suas características e adicionar as estratégias certas para você. Então, por isso que eu pensei nesse curso e coloquei lá com o preço super acessível. Então, tá lá no link da bio, tanto do meu Instagram quanto do Cuidando da Vida com Saúde. Teve alguém aqui que perguntou sobre os benefícios do própolis para o intestino. Ele é ótimo porque ele é bactericida. Então, se você tiver com alguma queixa no intestino por conta de uma desbiose intestinal, vai ajudar bastante. Mas uma pessoa que está com o intestino preso, às vezes são outras questões. Muitas das vezes é deficiência de magnésio. E aí você pode adicionar o magnésio no Zitol para ajudar nessa mobilidade. Às vezes não está tendo essa motilidade do seu intestino por deficiência de magnésio. E aí você pode adicionar. Isso se você estiver se hidratando bem, porque às vezes a pessoa não está bebendo água em boa quantidade. Então, quando a pessoa consegue beber água, o ideal é assim que você acordar, você beber pelo menos 2 copos de água, ou pelo menos 1 copo de água morna. E aí você toma ali de manhã para ajudar ali essa motilidade. A água morna ajuda a motilidade do intestino. O gengibre também ajuda a motilidade do intestino. O café também ajuda. Então você pode ver qual estratégia é melhor aí para você também. Qual própolis eu indico? Eu indico própolis marrom, que tem vários tipos de própolis, né? Tem o verde, tem o marrom. Só que você pode até ir colocando e o alcoólico. Eu indico, porque também tem essa opção, né? O marrom alcoólico. Por quê? Porque ele vai ter mais essas substâncias ali.
Eles vão extrair mais essa substância. A gente só pede para adicionar o própolis em água, com a extração de água, se for em crianças e lactantes. Então, crianças e pessoas que estão ali amamentando, não adiciona com álcool, né? Vai adicionar com água. A marca tem a marca da Vitafó. Ela é ótima. A marca da Vitafó é muito boa, que ela tem tipo um blend, mas tem várias opções também. No Brasil, se eu não me engano, tem a pura. Deixa eu só confirmar. Acho que tem a pura vida. Deixa eu ver, própolis. Tem que botar aqui, BR. Porque aqui em Portugal é bem difícil achar. Aqui em Portugal tem. É isso, é a pura vida. A pura vida ela é boa. Tem uma boa concentração aí de própolis e a Vitafó também. Aqui em Portugal tem a Vitafó e tem uma Propomax, que vende ali no celeiro. Então vocês podem achar esses aqui também, que é mais difícil de encontrar por aqui. Beijinhos, pessoal. Beijos, Lu. Quem não me segue no Instagram pode ir lá me seguir. Um beijão para vocês. Quinta-feira que vem a gente está aqui de volta. Me deem opções e para a gente conversar na próxima live do que a gente pode falar, tá bem, pessoal? E aí, toda quinta-feira a gente está aqui. E aí, na próxima, vocês podem falar aqui comigo. Podem me dar opções para a gente colocar aí na próxima live, tá bem? A pessoa que falou que tem o intestino preso falou que já faz essas estratégias. Vê se você não está com deficiência de magnésio. Outra questão também não sei se você é mulher ou se é homem, porque está escrito aqui terapeuta, mas vê se também como é que tá a sua tireoide. Porque às vezes a pessoa pode ter um hipotiroidismo de subclínico. E aí pode ser ter alterações aí também. E aí, pessoal, lá no curso Desinflame na Prática tem tudo isso. Tem tudo isso passo a passo. Você vai vendo os seus sintomas. Você vai vendo os seus sintomas e vai observando aonde você tem que cuidar. E depois você vai ter essa estratégia. E aí, se você tiver alguma dúvida, pode falar lá comigo, que eu te ajudo nos comentários, tá bem, pessoal? Olha, uma boa noite. Não se esquece que tá lá o link da bio. O link tá lá na minha bio. O valor é 15, se eu não me engano, tá R$ 15 por dia. Por dia, desculpa. R$ 15 por mês. Se eu não me engano, deixa eu só confirmar. Mas o valor do curso tá R$ 15 por mês. E R$ 15 por mês a gente gasta de bobeira na rua. R$ 15 por mês a gente gasta de bobeira na rua fazendo nada às vezes. Às vezes, uma saída, comendo um açaí, comendo um açúcar aí no dia a dia, comendo um monte de besteira, você já gasta mais que isso. E aí, 15 euros por mês, você vai ter acesso à saúde, você vai ter acesso a muitas coisas ali que é só na consulta e no acompanhamento nutricional eu acabo passando. Então, você vai ter acesso a coisas que só os meus pacientes têm. Então, tá sim, com preço super acessível. A gente pensou nisso justamente para ajudar vocês. E aí vocês podem, tem algumas pessoas, às vezes, meio assim, né? Que chegam e falam, mas por que você não colocou esse curso de graça, já que você quer ajudar? Por que você não colocou isso de graça? Porque de graça ninguém dá valor. E todo o conhecimento que eu adquiri não foi de graça. Eu gasto muito, até hoje, tanto tempo quanto dinheiro, para ter o conhecimento que eu tenho. E esse é o meu trabalho. Assim como vocês têm o trabalho de vocês também, eu também tenho o meu trabalho. Mas eu coloquei assim mesmo, com um valor super acessível lá, para você ter acesso a esse tipo de informação. E acesso a mim, que eu vou sempre estar ajudando vocês. Teve uma opção aqui de uma pessoa que falou que na próxima aula a gente pode falar sobre disbiose. Uma ótima opção. A gente pode falar, assim, sobre o intestino. Então é isso, pessoal. Uma boa noite. Beijos. Bom final de semana para vocês, não é? E até a próxima quinta-feira. Beijos.